Meu nome é Ligiane Gomes, eu sou psicopedagoga e doutora em educação escolar e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o simbolismo infantil. O que é o simbolismo? O que é a representação simbólica na criança? Antes, lembre-se de curtir esse vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para receber nossos conteúdos semanalmente. O simbolismo infantil ou a representação simbólica, ela é a capacidade que a criança e nós temos de evocar, de lembrar de objetos que não estão presentes, objetos ausentes. Essa capacidade ela é importante para o desenvolvimento infantil porque é um processo em que vai mostrando que as crianças elas vão elaborando e vão articulando significados e a compreensão dos objetos. E onde o simbolismo infantil está presente? Em quais atividades das crianças eu consigo ver essa representação simbólica, né? Eu consigo ver no jogo simbólico, que nada mais é que o faz de conta infantil, quando a criança brinca de faz de conta, e no brincar com diversos outros elementos. A brincadeira, a função simbólica, ela permite que a gente crie um repertório dos papéis sociais, possibilitando evocar os objetos ausentes, ou seja, a criança ela não precisa ter uma boneca nas mãos para que ela possa, quando solicitada, faz de conta que você está fazendo um bebezinho dormir, ela fazer o gesto mesmo sem ter o objeto na mão. Uma outra possibilidade é o desenho, em que a criança ela vai desenhando as representações, aquilo que ela conhece do objeto. A gente precisa pensar o seguinte: o desenvolvimento dessa capacidade, ele não é uma cópia fiel do real. Ou seja, a criança ela vai desenhar aquilo que ela conhece do objeto. E também a gente tem que levar em consideração o traçado da criança, não é mesmo? As crianças pequenas, elas não têm o traçado como o das crianças maiores. O que eu quero dizer com isso? A criança pequena, ela vai começar primeiro com os rabiscos e depois ela vai conseguir formar o círculo, né? Vai conseguir formar o círculo e depois ela vai passar para os quadriláteros. Então, isso é um processo normal do traçado das crianças. Então, dependendo da idade dela, ela vai representar de uma maneira esses objetos com os quais ela está atribuindo significados e sentidos. E uma outra coisa muito importante é que a função simbólica nos dá a possibilidade de planejar ações mentalmente. Até os 2 anos, mais ou menos, a criança ela elabora as ações, o planejamento das ações dela, eles são realizados pelas próprias ações. Ou seja, uma ação ela vai estimulando que a outra ação aconteça. Não há um planejamento mental. Isso porque ela não tinha ainda a capacidade de lembrar dos objetos que não estão diante dos seus olhos. E para ela conseguir fazer essas 3 coisas, evocar os objetos ausentes, desenhar e planejar as ações mentalmente, ela usa diferentes recursos do mundo físico e do mundo psíquico, ou seja, do mundo externo, os objetos que ela pode ter contato e daquilo que ela sente, daquilo que ela compreende dos objetos. Então, para isso, a criança ela elabora diversas hipóteses durante a sua interação com os objetos para que ela possa compreendê-los, para que ela possa entendê-los. Então, de uma forma bem simples, a gente poderia dizer que os objetos, eles formam imagens e que essas imagens seriam os símbolos concretos para que as crianças, aos poucos, comecem a perceber que os objetos, eles
são formados por conceitos e esses conceitos são mais abstratos. Ou seja, é a possibilidade que a criança tem de ir ampliando o seu repertório de conhecimento, bem como coordenando os diferentes aspectos desses objetos. Eu vou dar um exemplo para vocês do gato, né? Vamos pensar que o gato, num primeiro momento, ele é um objeto, ele é um animal, né, na categoria animal, e que ele vai ficar na imagem mental da criança. E ela vai começar a denominar o gatinho para outras coisas, porque ela vai formando aí essa imagem que tem 4 patas, que ele faz miau. Num primeiro momento, para ela, todos os outros animais que tiverem 4 patas vai ser o gatinho, tá? Ou seja, ela fica presa, digamos assim, a uma imagem que é muito concreta para ela e que aos poucos ela vai coordenando outros elementos, e é claro que mediados pelo adulto. Quais são esses outros elementos? Que os gatinhos têm 4 patas, eles fazem miau. Os cachorrinhos têm 4 patas, mas eles não fazem miau. Tem gato grande, tem gato pequeno. Os gatos, eles fazem parte da categoria de quadrúpedes, dos mamíferos, ou seja, outros elementos que vão fazendo com que a criança, depois, numa outra etapa, consiga incluir e excluir os objetos em determinadas categorias, que são aquelas que vão nos ajudar a organizar o mundo que a gente vive. Então, é muito importante que a criança ela possa brincar, que ela possa simbolizar, porque essas formas de representação, elas são muito importantes para a elaboração dos conhecimentos, para a elaboração do nosso pensamento, para que o nosso pensamento ele vá coordenando, digamos assim, diferentes perspectivas dos objetos. Para isso, a gente precisa pensar que a criança precisa ter possibilidades de se expressar. Expressar os seus movimentos, expressar os seus sentimentos, as suas emoções, expressar aquilo que ela conhece da realidade. Para isso, ela vai colocar em ação, e isso que eu acho que é bem bacana no desenvolvimento do pensamento infantil, ela vai colocar em ação uma dimensão que é externa, como eu falei para vocês, que é física, do mundo físico, e uma dimensão interna, que é do mundo psíquico, ou seja, daquilo que ela sente, daquilo que ela compreende do objeto. Ao articular essas duas realidades, ela transforma uma possibilidade própria, de acordo com o que ela está entendendo dessas duas realidades. Então, essa dimensão, que a gente pode dizer que é uma dimensão da imaginação da criança, é o que vai permitir que ela expresse, através dos diferentes recursos que ela tem, aspectos cognitivos, afetivos e sociais. E é assim que ela vai representando. Eu acho que nesse momento, e acredito mesmo que nesse momento do desenvolvimento infantil, a criança ela precisa ter muito contato com as artes, com a expressividade do corpo, a dramatização, para que ela possa ir articulando essas realidades. Quando eu falo em artes, eu posso pensar num desenho, posso pensar numa pintura, né? Sempre levando em consideração a criança como protagonista desse processo. Não necessariamente, né? Porque eu disse assim a vocês que as imagens elas são os símbolos concretos, né? Que vão caminhando aí para que a gente elabore os conceitos. Isso não quer dizer que eu tenha que ficar solicitando para a criança que ela desenhe isto ou que ela desenhe aquilo. Ela, de acordo com a realidade dela,
de acordo com os sentimentos dela, ela vai querer representar aquilo que ela mais gosta, aquilo que lhe chama mais atenção, né? E o que a gente tem que esperar aí é que essas representações elas não sejam fidedignas dos objetos reais, porque não é assim que acontece. Isso faz parte de uma elaboração muito legal que é a construção do desenho infantil, e que eu vou gravar um vídeo para vocês com relação a isso. Mas por hoje o que eu gostaria de dizer é isso: o como a arte e a expressividade infantil, né, a imaginação, a criatividade, elas podem auxiliar nesse processo de representação simbólica. Brincar de faz de conta, o brincar infantil auxilia tanto na construção do pensamento, quanto na elaboração de conflitos existentes aí na área emocional da criança. E não só da criança, nós adultos também gostamos desse faz de conta, né? E esse faz de conta ele está nos desenhos, nos filmes e também nas brincadeiras das crianças. Era um pouquinho disso que eu queria falar para vocês. Ah, lembrei de uma coisa. Na descrição desse vídeo, eu tenho aí um link de um e-book que eu fiz sobre as principais características do desenvolvimento infantil. Lá, vocês vão encontrar aspectos cognitivos, da linguagem, do desenho infantil, alguns aspectos psicomotores que podem auxiliar vocês aí a pensar um pouco no desenvolvimento infantil. Até a próxima!